Fala pessoal, beleza? Então, dando continuidade aqui ao assunto de cinemática, hoje nós vamos falar do lançamento horizontal, que nada mais é do que uma composição de movimento em X na horizontal e em Y na vertical. O que acontece, essa é a parte mais importante da aula, é entender o modelo físico, a modelagem física do problema. O corpo ele sai da posição y, altura igual a y, com velocidade apenas em x. Ele não sai com velocidade na componente y. Ao percorrer essa curva, ele vai ter uma componente y. Obviamente, essa componente y vai estar para baixo, com a sua direção para baixo. E o que acontece é o seguinte, ao longo desse percurso, a velocidade na horizontal ela é constante, porque se não houvesse resistência do ar e nem houvesse força da gravidade, o corpo percorreria um movimento retilíneo uniforme. Mas como existem essas restrições, tanto da resistência do ar como da gravidade, o corpo acaba percorrendo uma curva e até chegar a esse ponto aqui de alcance máximo, onde ele alcança o solo. A distância que ele alcança o solo. Quando ele chega aqui nessa distância máxima, quando ele sai com a velocidade Vx até chegar ao solo, ele tem uma componente da velocidade em x e em y, de modo que a sua velocidade resultante no ponto mais baixo é v, que é dado pela soma vetorial de Vx com Vy. Obviamente, V vai ser uma resultante em Pitágoras, Você tem que Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado é igual a V ao quadrado. Como calcular essa velocidade de Vy aqui no ponto aqui, Vy? Você tem que V0y é zero e a gente vai utilizar as equações do move. Então, o lançamento horizontal ele é a composição de dois movimentos, certo? Então, o tempo de descida, isso aqui são fórmulas prontas, que para essa configuração aqui que você está vendo, ela serve, certo? Porque é um lançamento horizontal. Se fosse um lançamento assim, onde ele sobe antes de descer, aí essas equações não valeriam. Você teria que utilizar as equações do move, aquelas mesmas mais gerais, para poder chegar aos valores que você está calculando. Então, o tempo de descida para aquela configuração é raiz de duas vezes a altura de onde ele é lançado, dividido pela gravidade, a distância que ele vai alcançar até alcançar o solo, a distância na horizontal até ele alcançar o solo, é dada por Vx vezes t, tempo de queda, que é raiz de 2y sobre g, isso? Vx vezes o tempo de queda, e a velocidade no ponto mais baixo é Vx ao quadrado mais Vy ao quadrado, a raiz disso tudo, beleza? Então, TD é o tempo de descida, Dx é a distância horizontal e, como eu falei, no lançamento horizontal consideramos a velocidade constante, que nem no MRU. E a velocidade inicial da componente y na altura igual a y é V0y, beleza? Então, a gente vai fazer uma questão aqui mais para exemplificar, certo? A teoria. Então, determine o alcance máximo da bola que foi lançada com velocidade inicial de 40 metros por segundo a uma altura de 80 metros e sua velocidade resultante ao alcançar o solo. A gente tem que a altura que ele sai do ponto é 80 metros e a velocidade na horizontal é 40 metros por segundo. O tempo de descida vai ser raiz de 2 vezes a altura máxima, que é 80, dividido por 10, que é a gravidade. 2 vezes 80, 160, dividido por 10, 16. Raiz de 16, 4 segundos. Então, tempo de descida. Já o alcance em x vai ser 40 metros por segundo, que é velocidade, vezes o tempo, 160 metros. Vy vai ser V0y menos gt, lembrando que g vai ser, essa aceleração vai ser negativa,
como já expliquei na outra aula, pelo sentido adotado, de jeito para baixo, que o sentido positivo de deslocamento é positivo para cima. V0y é 0 e Vy é menos gt. A gente pode considerar aqui então o V deu negativo porque está para baixo, né? Mas se poder considerar em módulo, então Vy vai ser g, que é 10 vezes o tempo de queda, de descida, 10 vezes 4, dá 40 metros por segundo. Ou seja, quando ele alcançar o solo, ele vai ter uma velocidade de 40 metros por segundo na componente y. Que é então a velocidade resultante quando ele alcança o solo? É Vy ao quadrado mais Vx ao quadrado e a raiz disso tudo. A raiz de 3.200 dá 56,57 metros por segundo. Então, pessoal, essa fórmula que a gente utilizou aqui, ela serve para essa configuração aqui, entendeu? Quando o corpo sai desse ponto, ele pega uma curva e chega aqui. Se ele fizesse um arco, se ele subisse para depois descer, aí você tem que utilizar as equações gerais do mundo. Mas essas equações aqui, elas ajudam bastante. Na próxima videoaula, a gente vai vou ensinar vocês a parte de lançamento oblíquo e a gente vai continuar com o conteúdo. Talvez eu faça alguns exercícios de reforço ou então continue com o assunto até terminar o assunto inteiro de cinemática. Pelo menos as partes mais importantes de cinemática tem que ser vistas, porque são as que mais são cobradas nos vestibulares e provavelmente seu professor deve ensinar em sala. Então até a próxima.